16 horas e 33 minutos no ar, com mais um Caturité nos municípios. O programa que é o porta-voz das comunidades. Você que nos acompanha aí há muitos anos, há alguns anos, há poucos anos, né, Capim? Tem ouvintes agora mais recentes e que vão se adaptando ao nosso meio, né, de informar, de passar aquilo que é de interesse público com imparcialidade, com responsabilidade, com respeito ao ouvinte, com respeito aos parceiros. Enfim, o nosso programa e a linha da Rádio Caturité é uma linha independente, é uma linha familiar e, acima de tudo, de mão e contramão. Aqui o nosso programa, todos têm vez e voz quando provocados, né? Aqui, se alguém for citado, se alguém se sentir atingido, o nosso programa é mão e contramão. Mas a gente procura sempre fazer um trabalho de informação, de utilidade pública, né, de prestação de contas, de espaço institucional, que aqui a gente possa divulgar as ações de deputados estaduais, federais, senadores, vereadores, prefeitos, governo do estado, presidente da república, sindicatos, associações, entidades, enfim. Essa é a linha do programa, né? Divulgar tudo e todos. Na produção e apresentação aqui o Biratan Cirne, programa que está no ar desde 8 de fevereiro de 1986, é utilidade pública, é lei municipal, de autoria do vereador Capim, 30 anos, né, que esse programa é de utilidade pública, projeto de lei do então vereador Manuel do Gério, ainda quando o Hugo Ramos estava aqui comigo, né? O programa começou em 86, em 93 o Hugo ainda estava aqui conosco. E esse programa é de utilidade pública, lei municipal sancionada pelo prefeito Félix Araújo Filho. E também sou cidadão campinense, projeto de lei do então vereador Manuel do Gério. Há alguns anos atrás já recebi, né, esse título, essa comenda das mãos da vereadora Ivonete do Gério, quando era presidente da Câmara, e, claro, né, do então deputado e ex-vereador Manuel Lugero. Então, nós temos responsabilidade muito grande com a informação, né? Informação diária. Eu passo o dia, né, atualizado em portais, em emissora de TV. Eu acordo cedo, durmo tarde, acompanhando os programas de rádio de vários colegas. A nossa linha aqui não é aquela linha política pesada, né, como a gente tem vários programas aí que é 100% política, muitos embates, muitas confusões, a gente evita. Eu acho que o ouvinte quer informação de interesse geral, ações, questões políticas. Por exemplo, só tem eleição para o ano, o pessoal antecipa. Eleição de governador em 2026, presidente também, já anteciparam, né? Já ficou falando em candidaturas e tal, e o país enfrentando aí muita dificuldade. Hoje, os prefeitos enfrentam a pior crise financeira dos últimos tempos. É uma realidade, aqui não é para agradar prefeito, aqui, né? Eu estou falando do que a gente está acompanhando. Tanto que a Assembleia ontem fez uma audiência com vários prefeitos, convocada pelo presidente da Assembleia, Adriano Galdino. Lá estavam representantes da FAMUP, o presidente George, o vice-presidente André, vários prefeitos falaram, mostraram a realidade que seus municípios estão enfrentando. Por exemplo, o governo do estado está enfrentando o mesmo problema, porque tem a queda do FPE, né, que é uma receita também do estado. Os municípios de menor porte, que são 80% dos municípios da Paraíba, gente, que vivem só de FPM praticamente. Município como Patos, né, tem muita indústria, tem muita empresa. Santa Rita, Bahia, Cabedelo, Campinas, João Pessoa, Guarabira é uma cidade grande, muito comércio e tal, mas a maioria vive só de FPM, não tem quase recurso de ICMS nem de outros impostos. Tem alguns que queimadas
que é um município que tem um potencial muito grande, mas Carlinhos também enfrenta dificuldades. E por falar em Carlinhos, ele assinou mais uma ordem de serviço para mais 10 obras. Ô Maguinho trabalhador, viu? Daqui a pouco a gente tem um resumo e com recursos próprios, né? Tem obras em todos os municípios. Os prefeitos não querem parar com essas obras e não querem parar com os programas, né, que beneficiam a população. Não diminuir a assistência na saúde, né, que é o básico, que é o principal que a população precisa: saúde, educação, ação social, pavimentação de uma rua, esgotamento sanitário, mobilidade urbana, segurança. Então os prefeitos estão, né, preocupados, porque essa queda de receita pode até afetar a folha do pessoal. Faz muito tempo, João Capim, uns 3 ou 4 anos, que eu não escutei prefeito dizer que atrasou o salário, mas agora pode acontecer. Durante os 4 anos de Bolsonaro, nenhum prefeito reclamou de atraso de salário, porque vinha recursos, né? E você pode perguntar a qualquer prefeito, já disse isso aqui, que foi em 2020, 2021 e 2022, os 3 anos que os prefeitos receberam mais recursos, né, do governo federal. E era tempo de pandemia, vocês lembram, né? E o governo Bolsonaro, na época, criou inclusive o auxílio emergencial, ampliou o Bolsa Família. Lula agora também ampliou, né? Continuou com os 600, mas aumentou mais 150 para quem tem filhos com até 6 anos, né, Capim? É assim. Tudo bem, mas os prefeitos sofrem nesse período por conta da queda de arrecadação do país, e isso resvala nos municípios pequenos. Então vou ficar sempre tocando nessa tecla aqui, mesmo porque tem uma paralisação das prefeituras dia 30. Todo prefeito que eu entrevistar até o dia 30, eu vou abordar esse tema aqui no programa, né? Porque dia 30 as prefeituras vão fechar. E não é só na Paraíba não, viu? Em quase todo o Nordeste. Já 6 estados já estão aderindo, né, essa paralisação, para alertar o governo federal. E há uma pressão também das câmaras municipais, das assembleias legislativas, pressionando o Congresso Nacional, os deputados federais, os senadores, para que pressione o presidente da República, o ministro da Fazenda, lá, o Haddad, para que, enquanto solução, né, para que esses municípios não sofram tanto. Nesse momento a dificuldade é grande, inclusive para fechar a folha, viu? Do mês de agosto tem prefeitura que vai ter dificuldade. Tem prefeitura que, por exemplo, a cota do dia 20 não deu nem para fazer o repasse das câmaras municipais, né? A câmara que menos recebe por mês é mais de R$100 mil de duodécimo. 110, 120. A menor câmara a menor câmara é acima de R$100 mil, né? Aquela cota do duodécimo mensal. E tem municípios que a cota que veio do FPM não deu nem para pagar as câmaras municipais. Imagine a dor de cabeça que está passando, né, a gestão. Por exemplo, dificuldades grandes, muito grande mesmo. Eu tenho conversado com ele, com o prefeito Zé João de Caturité, o prefeito André Alves de Remígio, a prefeita Cacilda Andrade de Barra de Santana, o prefeito André Gomes de Boa Vista, ontem até falou aqui no programa, né, vocês ouviram, o prefeito Deusinho de Olivedos, muita dificuldade também lá em Olivedos, o prefeito Adelcio, que ontem também participou do nosso programa, e Areal é um daqueles municípios, né, que Adelcio vem na gestão de reeleição, que tem recurso em caixa, que antecipa salário, né, mas também enfrenta dificuldades por conta dessa queda de receita. Pustanã, prefeito Felipe Coutinho, prefeito Jonas de Montadas, que amanhã deve vir ao vivo ao programa. Jonas, que esteve recentemente em Brasília, ontem participou da reunião da Assembleia. Prefeito Severo, que esteve em Brasília e ontem também esteve na Assembleia. O deputado Fábio Ramalho também tem sido uma voz pelos prefeitos. O deputado Sargento Neto, o deputado Adriano Galdino. Daqui a pouco a gente tem até uma matéria com o deputado Adriano cobrando, né, mais apoio do governo federal e dos deputados federais e senadores. O trabalho do deputado Murilo Galdino lá em Brasília, do deputado Romero Rodrigues, a gente tem acompanhado, né?
a solidariedade deles, né, buscando aí tentar reverter. O senador veneziano, que hoje se destaca como o senador que tem mais trabalhado pelos municípios. A gente vê todo dia o prefeito agradecendo a veneziano por chegada de emenda, chegada de benefícios. Então é isso, né? Então que os outros façam, né, a mesma coisa, né? São 3 senadores que a República tem, né? Que a Paraíba tem. Então a dificuldade da prefeita Eliane, que ontem falou aqui no nosso programa, prefeita de Pocinhos, tem muitas obras acontecendo em Pocinhos, obras que também, como a gestão também fez um planejamento, né, uma economia, mas tem muitas parcerias com o governo do estado. São quase 20 milhões em obras em Pocinhos, gente. Né? Se a receita do estado diminuir, pode atrasar, né, esse repasse de recursos, e as obras também atrasarem um pouco, né? É isso que os prefeitos não querem, essas parcerias com o governo do estado e o governo federal. Inclusive ontem o deputado Adriano, hoje pela manhã, ele visitou com a Eliane lá o bairro Otônio Barreto, que é a Cagepa, que vai ganhar uma área de convivência e calçamento de ruas. Como chegou lá na vila, né, Geraldo Santos, que é a vila feliz, a antiga vila dos pobres, os benefícios que estão chegando aí ao bairro do mercado, muitas ruas sendo calçadas, né? Praça também, que chegou lá no bairro Jardim Telvina, a revitalização do bairro Santa Terezinha, a Compel, né? São 7 escolas hoje sendo construídas em Pocinhos, escolas grandes, creche, reforma do estádio, reforma de colégio, reforma da maternidade, enfim, são muitas obras. O pessoal que passa lá em Pocinhos vê. Então, a dificuldade também de Severo em Lagoa de Roça, da prefeita Dalva Lucena em Lagoa Seca, e do próprio prefeito Bruno, né, Cunha Lima aqui em Campina Grande, que é um município muito grande. E perder aí, João Capim, no mês 3, 4 milhões, né, é muito dinheiro. É como a Lagoa de Roça perder 400 mil por mês, por exemplo, deixar de vir, né? Então a gente vai sempre estar aqui antenado. Se eu quero chamar a atenção, a gente vai reproduzir aqui no programa de hoje, trazer a nova secretária de Assistência Social, Pamela Vital do Rego. Pamela ontem concedeu uma entrevista aqui aos companheiros Joãozito Silva e Josmar Barbosa, e eu gostei demais, né, da entrevista de Pamela, nova secretária de Assistência Social, sobrinha do senador veneziano. João, ela já tem caído na graça, entendeu? Da equipe, da gestão, né? Ela é jovem, é talentosa, é humilde, é simpática, é carismática, e não tenho dúvida que vai fazer um grande trabalho na frente da Secretaria de Assistência Social, parceira já, né? Conhece já a função pública, já exerceu outros cargos, já foi vereadora, tem no DNA, né, aquela vontade de trabalhar pelos mais carentes, de Dona Nilda, né, que é a avó dela, a pessoa humilde também, Nilda Gondim, e a competência, né, de veneziana, de Vitalzinho, do saudoso Vital do Rego. Então, Pâmela resume tudo isso, e com poucos dias à frente da Secretaria de Assistência Social, já tem mostrado para que veio, né? Então, Bruno acertou em cheio com a chegada de Pâmela à Secretaria de Assistência Social. Ela formou a equipe dela, está trabalhando. O ex-secretário Walker tem apoiado também, porque também fez um bom trabalho. E a gente vai trazer, a partir de 5 horas, esse bate-papo com Pâmela. E é importante vocês acompanharem, porque ela vai falar daquele programa, né, que beneficiou as pessoas mais carentes em Campina Grande, começando pelo restaurante, né, Prato do Povo, que já é um grande sucesso lá no Distrito Mecânico, 500 refeições a R$1. Isso vai ser ampliado não só para aqui na cidade de Campina Grande, mas pode chegar aos distritos também. Eu queria aqui emitir uma nota de pesar em nome da Câmara Municipal do município de Barra de Santana, em nome da Prefeitura Municipal, né, de Barra de Santana, a nota de pesar pelo falecimento, né? Eu divulguei isso ontem à noite nas minhas redes sociais. Eu conhecia muito o Agimiro. Agimiro exerceu 3 mandatos de vereador, foi vice-presidente e até presidente da Câmara. Então a Câmara Municipal de Barra de Santana, em nome do presidente Jurema Barreto e todos os vereadores,
A Prefeitura Municipal de Barra de Santana, em nome da prefeita Cacilda Andrade e todos os auxiliares da gestão, lamentam a morte do ex-vereador Agemiro Barbosa de Azevedo. Ele tinha 79 anos, faleceu na noite de ontem na cidade de Buqueirão. O ex-vereador encerrou sua trajetória política em 2008, após exercer 3 mandatos consecutivos, e esteve também à frente da presidência da Câmara entre 2003 e 2004. Foi vice-presidente e também foi presidente da Câmara. Em sua atuação como vereador, aqui é um resumo do historiador, né? Adeilson Costa. Em sua atuação como vereador, Agemiro iniciou sua trajetória política no ano de 1997 e participou das seguintes legislaturas. Primeira legislatura de 1997 a 2000, vereador. Segunda legislatura de 2001 a 2004, foi vice-presidente e presidente da Câmara, em 2003 e 2004. E a terceira legislatura de 2005 a 2008, quando ele chegou a ser vice-presidente e encerrou, né? Não quis mais disputar. Agemiro foi vereador pelo PP e PSDB. O político também atuou como integrante de comissões do Legislativo Barra Santanense e participou da formulação de leis importantes, como a Lei Orgânica do Município. Durante a gestão dele como presidente, ele foi responsável por concluir aquele prédio da Câmara de Vereadores. Então, se vocês chegarem a Barra Santana, o prédio é muito grande, passou, claro, por algumas modificações internas, com o vereador Amsterdã, com o vereador Júnior de Admilson, agora na presidência Jurema, mas aquele grande prédio foi construído por Agemiro. Aos familiares e amigos, os nossos sentimentos. Eu conhecia muito Agemiro, receba, né, todos os votos, né, de pesar, né, aqui do Poder Legislativo, do Poder Executivo. O enterro será na comunidade do Marinho, hoje lá no município, né, de Buqueirão. Portanto, meus sentimentos a toda a família, né, a toda a família do nosso saudoso Agemiro. E aqui recebendo uma notícia triste, né? Faleceu Geraldo de Sula, muito conhecido, né, lá em Pocinhos, né? Tio de Lindomira. Geraldo era gente boa demais, aquele cara aqui muito alegre, e faleceu agora à tarde. Eu não tenho maiores informações, se o pessoal de Pocinhos tiver mais informações, mas eu queria expressar aqui o falecimento lá de pessoa muito conhecida lá em Pocinhos mesmo, né? Pessoa bem alegre, bem reverente, Geraldo de Sula. Que Deus conforte aí toda a família aí em Pocinhos. Semana passada faleceu Manel Ferreirão, né? Esposo de Lúcia. Inclusive Lúcia foi nossa secretária lá em casa, também uma pessoa muito querida lá de Pocinhos, também faleceu. E hoje Geraldo de Sula. A gente vai para o comercial daqui a pouco, porque tem pessoal aqui mandando mensagem, mas eu tenho essas entrevistas, né? Zizi Araújo, segundo Zizi, antes de ser vereador, Zizi também é historiador, Zizi conhece tudo, né, da política de Buqueirão e da região. Antes de ser vereador, ele foi suplente 4 anos e depois vereador em Buqueirão, tá vendo aí, Agemiro? Então, Agemiro foi vereador em Buqueirão quando Barra de Santana pertencia a Buqueirão. Foi como Vital Costa, né, que foi vereador de Buqueirão, sendo de Barra de Santana. Zizi Araújo foi vereador de Buqueirão, sendo de Barra de Santana, enfim. E Agemiro também. Então, Agemiro foi suplente de vereador 4 anos, chegando a assumir a Câmara lá em Buqueirão, como representante de Barra de Santana, e depois foi vereador por 3 mandatos lá em Barra de Santana, já Barra de Santana emancipada. Zizi Araújo, um abraço, viu? Sei que você está aí também triste com a morte do seu conterrâneo Agemiro. Nilson Araújo, também aqui expressando, né, os sentimentos, né? A família de Agemiro Barbosa de Azevedo. O velório está sendo na central de velório, a viagem ao lado do HU aqui em Campina Grande. João Capim, o enterro vai ser amanhã. O enterro será amanhã, saindo de Campinas às 7 horas. Não, acredito que hoje, né, isso foi de ontem para hoje, né? De ontem para hoje. O enterro já aconteceu, né? No cemitério do Marinho, distrito de Buqueirão, né? Ele faleceu ontem. Então, velório
na Central de Velório a Viagem, ao lado do HU em Campina Grande. E o enterro foi hoje no cemitério do Marinho, distrito de Buqueirão. Agemiro, segundo Nilson, Barra de Santana, Caturité, Buqueirão, todo mundo gostava muito dele. Eu também gostava, né? Que eu não era nem de lá, viu? Imagina quem morava lá, porque ele era realmente muito trabalhador. Vamos aqui seguindo. Caturité nos municípios, inclusive ele, segundo Nilson Araújo, ele morou muitos anos no bairro do Presidente Médici e também em Barra de Santana. Agemiro. Tá certo. Caturité do município, porta-voz das comunidades, Rádio Caturité FM 104.1, Geraldo Claudino, 108 Lagoa Seca, está na escuta. A gente vai abraçar todos esses amigos. Eu queria aqui também, antes do comercial, dizer que o nosso... Sim, também aqui um comunicado, né? Houve uma alteração. A família de Dona Dorinha Marinho, lá do Distrito Nazaré, informa que o horário da missa foi modificado, né? Missa de sétimo dia pela alma Dona Dorinha Marinho, mãe do saudoso vereador José Evandro Marinho, lá de Nazaré. Houve uma mudança nos horários e dias pela paróquia. Então a missa de Dona Dorinha Marinho, que seria sábado, foi transferida para o domingo, 10 da manhã, na Capela Nossa Senhora das Graças, do Distrito Nazaré. Portanto, o pessoal da família Marinho, os amigos, né, quiserem participar desse momento de saudades, domingo, 10 da manhã, missa na Capela Nossa Senhora das Graças, Distrito Nazaré de Pocinhos, e também missa de 7 dias de saudades de Dona Dorinha Marinho, dia 27 de agosto, às 10 da manhã. Mandar um abraço aqui, né, para toda a família de solidariedade, a Tayula Marinho Neta, né, filha do saudoso José Evandro, que, né, Dona Dorinha se encontrou com o querido José Evandro lá no céu. Mais informações, sim, e a Gemir trabalhou no INSS. Era muito conhecido, né, era um cara muito ativo, faleceu aos 79 anos, né, de idade. Lembrar que daqui a pouco a gente tem, né, João Capim, Pâmela Vital do Rego, uma entrevista aqui no Caturité, nos municípios. Mas aqui, antes do comercial, eu queria cumprimentar, né? A gente tem nossas parcerias, eu faço questão de abraçar todos eles. Lembrar o nosso WhatsApp, viu, do programa, que o pessoal, né, manda mensagem para o WhatsApp do programa, é o 9111-0357. 9111-0357, né? Tem um 9 antes, né? 9111-0357. Já tenho chegado aqui algumas mensagens e a gente vai passar para vocês. Capim, mudando de assunto, aí o Palmeiras, hein? Deu um olé. Aquele time é de onde, Capim? Rapaz, eu não sei o que, Pereira, o nome do time, né? Mas, rapaz, deu um olé o Palmeiras. O Palmeiras, cara de campeão da Copa do Brasil. O Flamengo saiu, né? Facilitou ainda mais pro Palmeiras. Libertadores. Não, o Flamengo não saiu da Libertadores, perdeu pro Olímpia, né? O Flamengo estava na Copa do Brasil, na final com o São Paulo. Mas com a saída do Flamengo, o Palmeiras, eu acho que é o favorito, viu? A ganhar aí mais uma Libertadores e quem sabe aí e tentar aí um título mundial. Mas o Palmeiras jogou muito ontem mesmo, né? Jogaço. Cumprimentar o prefeito Bruno Galima, que se encontra em Brasília, participando de muitas audiências, né? Inclusive o prefeito Bruno esteve ontem com o deputado federal, né, Romero Rodrigues. Foi um encontro de trabalho, né, lá em Brasília. Aí o pessoal faz aquela, né? Mas Bruno não é intrigado de Romero, nem Romero é intrigado de Bruno, não, gente, né? Bruno e Romero juntos ontem em Brasília, inclusive o deputado Fábio Ramalho participando desse momento, o vereador presidente da Câmara Fabiano Ramalho, o prefeito de Campina Grande Bruno Cunha Lima e o deputado federal Romero Rodrigues estiveram juntos ontem em Brasília, se cumprimentaram, participaram de um encontro juntos. Bruno cumpre a agenda administrativa na capital federal e aproveitou para participar da audiência pública da Comissão de Turismo da Câmara Federal, que é presidida pelo deputado Romero Rodrigues. Na tarde de ontem, a comissão ouviu o ministro do Turismo, Celso Sabino,
para debater o problema relacionado à empresa 123 Milhas. O deputado federal Romero, como presidente, né, da Comissão de Turismo do Congresso, fez essa convocação ao ministro e convidou, né, o prefeito Bruno com a Lima para participar. O deputado Fábio Ramalho, que está em Brasília, também participou. O presidente da Câmara de Lagoa Seca, Fabiano Ramalho, também. Amanhã o deputado provavelmente o vereador Fabiano participem, né, do Caturité nos municípios. E Zizi continua mandando mais história aí sobre Agemiro, filho de Sabidon, vizinhos do pai de João Fernandes. João Fernandes foi prefeito, né, de Buqueirão, foi deputado. João Fernandes foi vereador de Campina, lá em Tanques do Marinho. Inclusive, Agemiro era casado com a prima de Zizi, lá de Salinas. Muito bem. Então vamos seguir aqui, né, Agapim, que tem muita coisa aqui. Vamos para o comercial logo, para depois a gente já vir com o Pâmela, né? Eu só queria chamar a atenção dos ouvintes para essa conversa, né? Na verdade, foi um bate-papo dos companheiros Joãozito Silva e Josmar Barbosa Manso, com a nova secretária da Assistência Social de Campina Grande, a jovem Pâmela Vital do Rego, que em poucos dias, né, já tem demonstrado eficiência no trabalho, amor, né, ao serviço público, já tem se destacado como uma liderança dentro da própria secretaria, demonstrando, né, que foi uma escolha acertada por parte do prefeito, né, Bruno Cunha Lima. Pâmela, que é do grupo, claro, político do senador veneziano Vital do Rego, ela é sobrinha, né, de veneziano, veio ao lado de Galego do Leite, fazer parte da equipe do prefeito Bruno, mas já tem dado demonstração de que muitas ações, muitos programas que já existem, que já são bons, vão melhorar ainda mais com ela à frente da Secretaria de Assistência Social. Vamos ouvir, a partir de agora, essa entrevista com a secretária jovem Pâmela, aqui de Campina Grande. Eu sei que tem muitos desafios, mas está pronta, né, para enfrentar. Boa tarde, seja bem-vinda aqui. Boa tarde, muito, muito feliz de estar novamente aqui. Vocês sabem que desde a época como vereadora, sempre tive portas abertas e estou sempre à vontade com vocês, muita vontade. A todos os ouvintes da Rádio Caturité, obviamente, agradeço por estarem tendo esse tempinho para me escutar. É um grande desafio, de fato, Joãozito. É um grande desafio que, quando foi conversado comigo, eu tinha ciência. Desculpa essa voz, eu estou me recuperando de uma gripe, porque o trabalho é muito intenso, são 3 turnos lá nas SEMAS. 3 turnos. Mas foi um desafio muito grande. Tive a oportunidade de conversar com o prefeito Bruno, que me mostrou, olha, o que a gente pensa das SEMAS é isso. O que eu perguntei a ele, qual é o foco que eu posso, agora que estou entrando, realmente voltar meus olhos e prestar um pouco mais de atenção, vamos dizer assim. E ele disse segurança alimentar, eu falo em toda a entrevista porque é a realidade. Segurança alimentar e a situação da população em situação de rua. E como vocês sabem muito bem, é um tema muito pujante aqui na cidade, muitas pessoas conversam, mas também tive a oportunidade na campanha do agasalho de conversar com algumas delas, também estive na Praça Clementino Procópio, e a sociedade campinense é muito altruísta, algo que eu fiquei muito feliz em saber, Manso, porque a gente entregava os casacos, no momento eu estava justamente com a primeira-dama, Juliana, a gente entregava o casaco e a gente perguntava, como é que você está bem, está alimentado? E muitos deles, até ali perto nos arredores do Instituto dos Cegos, que é um pouco mais distante do centro, a gente perguntava, vocês têm alguma necessidade, como é que a gente pode ajudar? E eles comida aqui é mato. Eles utilizaram até essa expressão, é mato. Então mostra que, de fato, e conversando com a coordenadora e os membros da equipe do Centro Pop, que exatamente serve de acolhida, abordagem, providencia alimentação para eles, banho, enfim. Tem todo um trabalho voltado a esse público. Eles atestaram que sim, a população de Campina, graças a Deus, é muito
altruísta, muito positiva e busca ajudar ao próximo. Isso são valores cristãos que, entrando nessa parte religiosa em si, eu acho que Campina está bem servida, graças a Deus. Mas é um grande desafio e eu estou feliz de estar à frente. Muitas reuniões. Então, você imagina, a gente começa às 7h30, 8 horas, termina às 7 da noite. Meus almoços são coisas de 30 minutos, porque eu acabo conversando muito, então você vai ver uma pessoa que conversa bastante. Agora mesmo, eu tive uma reunião, estava 1 hora para conversar com secretárias fora. Quando eu vi, Mirla está de prova, a gente passou 2 horas e quanto? Só conversando e buscando, na realidade, as demandas das SEMAS e o que é que a gente podia fazer em parceria com a SEDUC. Ele teve uma ideia maravilhosa de um projeto e a gente está encaminhando. É uma ideia, eu disse, se o senhor precisar, o que o senhor precisar das SEMAS, a gente está à disposição. Em relação, como a senhora bem falou aí, os moradores de rua, no caso aqui da Praça Clementino Procópio, que tem sido um gargalo muito grande, até porque tem questão de drogas também, a gente sabe, ali na Praça Alfredo Dantas, próximo ao Banco do Brasil, 7 de setembro, eu sei que ainda é muito cedo, mas a senhora está analisando de como resolver essas questões. É porque é uma situação muito capciosa. Se você pensar que todo ser humano tem direito à liberdade. O que a gente faz, o que o Centro Pop, o Ruanda, enfim, todos os projetos e serviços que estão voltados a essa população, esse público, eles fazem tentar convencer. Olha, você está precisando de um aluguel social, a gente consegue desenrolar lá nas SEMAS. Você está querendo um acolhimento, a gente tem a Casa de Acolhimento Irmãs Zulê de Porto, ali, bem pertinho da Freira da Prata. A gente tem como conversar com eles. Mas tem muitos que a gente sabe que não vai. Eles não querem. Não querem, né? Eles acham que talvez seja uma privação de liberdade para eles. São diversos argumentos que a gente tenta contra-argumentar, mas, de novo, é a liberdade de cada um. Acaba visualmente sendo feio, de fato, e muito triste você observar uma pessoa na rua passando dificuldade, realmente. Mas saiba que o poder público tem, sim, projetos e mecanismos de solucionar isso. Não solucionar, mas, como é que eu posso falar? Diminuir. Amenizar. Amenizar, né? Exatamente. A questão é que cabe ao ser humano optar por isso. Eu fico muito feliz com o trabalho que eu estou vendo. Nós temos, e eu estava muito feliz, de fato, quando essa semana a gente tinha o carro do banho. O carro do banho é uma iniciativa da SEMAS, que é um carro que você tem, dentro dele você tem um espelho, tem uma pia e tem 2 chuveiros, separados, obviamente. Uhum. Então, ele é disponibilizado às ONGs, e estava disponibilizado a uma ONG, que ela tem um termo de cessão por 1 dia. Quando eu cheguei, todo mundo conversava, cadê o carro do banho, cadê o carro do banho? E cadê o carro do banho? Realmente, cadê o carro do banho? Cadê, né? Vamos encontrar. Vamos encontrar. Recebi algumas fotos, ele não estava num local adequado, e eu disse, olha, é patrimônio das SEMAS, a gente tem que preservar e zelar. E como essa instituição está com ele apenas 1 dia, tem um termo de cessão apenas 1 dia, eu disse, vamos trazer de volta para cá, porque aqui na garagem, junto com nossa frota, ele vai estar salvaguardado. E ele está lá conosco. O Centro Pop ficou super feliz, porque agora eles vão poder fazer um projeto juntamente com a população em situação de rua, porque não tinha. Eles têm os banheiros do centro mesmo, são físicos. Mas o carro de banho é justamente um carro móvel que você pode levar para vários locais. E, basicamente, você precisa dos kits de higiene e da água que já é fornecida pela própria SEMAS. Então, oi, tudo bom? Então, é oferecido pelas SEMAS e já estou aqui deixando em público que estamos abertos para outras parcerias. Se você faz parte de alguma ONG, alguma entidade que queira juntar esforços
em prol desse público. E não apenas desse público, porque pode ser usado para outras questões que também, o público infantil, para algum evento, enfim. A gente pode conversar lá na SEMAS e tentar trazer para você um benefício, que é patrimônio público da Prefeitura, da SEMAS, que a gente dá para beneficiar todo mundo. Eu não acredito que é porque é da SEMAS, tem muito essa noção, dinheiro público, vamos fazer extravagância, vamos rasgar, vamos fazer do jeito que gastar mesmo. Eu não acredito. É muito bom você ter um pouco mais de liberdade, é fato. Mas também aumenta a sua responsabilidade. E é isso que eu vejo muito nas SEMAS, e graças a Deus as pessoas estão me compreendendo quando eu boto alguns limites, porque a gente tem que botar limites. Tem que ter, né? Tem que ter limites. Existe uma cultura, eu estou trazendo uma nova visão e eu estou sendo bem recebida ainda. Depois vão chegar os pepinos, né? A gente sabe o que acontece depois. Nem todos são flores, né? Nem todos são flores. Tem uns espinhozinhos. Espinhozinhos, mas eu não tenho que reclamar. A parceria com os outros secretários, aqui destaco a Sora Neto, aqui destaco Joab, enfim. Eu vejo, é muito engraçado, eu fui no Centro de Convivência do Idoso, aí ela disse, a gente está precisando de uma reforma e tal. Eu disse, já existe um plano para a reforma, mas existe uma questão que é imprescindível que a gente veja. Eu disse, ok, vamos lá. Aí ela me mostrou, eu tirei foto, eu já liguei. Assim, secretário, tudo bom? Boa noite. Estou aqui para conversar com o senhor, porque tem essa situação. Se o senhor puder mandar um engenheiro para que a gente possa auxiliar aqui aos idosos, são inúmeros idosos, cerca de 60 idosos vão diariamente lá nos Cuitéis. É uma área, 14 hectares, enfim, uma área gigantesca. É um espaço maravilhoso, com fisioterapia, enfim. Eles têm até dança do ventre. Coisa maravilhosa. A coordenadora Gilma Sotomayor, ela só parabéns para ela, que ela é sensacional. Eu conversei com o secretário Joab, e no outro dia já foi um engenheiro lá. Olha, entendeu? Então, essa parceria existe uma parceria. Eu fico muito feliz de estar aqui. Eu faço questão de agradecer de verdade, porque sem essa parceria, muitas questões das SEMAS a gente não consegue desenrolar. E é uma relação intersetorial realmente, mas que está dando certo, graças a Deus. Alguma observação, Mâncio? Rapaz, o Pascoal, ele é lá da Vila do Artesão, ele mandou uma pergunta aí à secretária, vamos ouvir aí. Boa tarde, Mâncio. Mâncio, eu queria deixar algum questionamento e até mesmo uma pergunta para a secretária aí que está sendo entrevistada. Desejar a ela bom sucesso, né, na sua função, que não é fácil lidar com a ação social, né, a chaga da sociedade. Eu digo, anteriormente, em governos passados, existia um projeto, era o CPT, Centro do Pequeno Trabalhador, onde tinha curso profissionalizante voltado a esses adolescentes em situação de risco. Eu pergunto, atualmente, não tinha como se aproveitar esses adolescentes que vivem ociosos aí na cidade, sem nenhum artífice? A gente tem a Vila do Artesão, que tem alguns galpões que foi destinado a ser oficina para multiplicadores, para nós artesãos antigos, multiplicar, ensinar o artífice a outras pessoas, e eles estão lá abandonados, inclusive a ANTA está até sem comando. Eu pergunto, não tinha possibilidade de se haver um projeto para dar cursos de artesanato profissionalizante para se gerar renda para esse pessoal? Eu faço esse questionamento e pergunto a ela se não tinha como se juntar com a ANDE, com a SEDU, com a Secretaria de Educação e Cultura, fazer um projeto para isso. Gratidão e sempre na escuta. Muito obrigado aí, Pascoal. Oi, Pascoal. Fico muito feliz. Obrigada por sua mensagem. Estou à disposição, o que você precisar lá da SEMAS. Quanto ao CPT que você comentou, eu vou fazer assim. Assim que eu voltar para a SEMAS, que às 2 horas já tenho reunião lá, eu vou procurar saber sobre o CPT e vou ver o que a gente pode desenrolar para esse público, pode ter certeza.
Assim que eu tiver uma reunião com eles e tiver uma solução, uma possibilidade de parceria com as outras secretarias, eu venho aqui na rádio e informo a Joãozita Manso, para você também ter ciência, e a gente divulga nas nossas redes sociais, viu? Mas muito obrigada pela mensagem, faço questão de averiguar essa situação. O que é que vem por aí em termos de recursos federais? Já foi aberto reaberto o restaurante lá do distrito. Vem mais restaurante por aí? Vem mais programa de alimentação? Se Deus quiser, né? A gente almeja que venham cada vez mais. Teve uma reunião muito proveitosa e quando o prefeito Bruno voltar de Brasília, almejo conversar com ele para saber mais detalhes. Mas estive também ontem na CEPLAN, conversando inclusive sobre o projeto da Feira Central, de trazer uma Feira Central ainda melhor e mais modernizada para todos. E já foram falar algumas possibilidades para sermos atuar. Não vou dar spoiler, porque não posso dar spoiler ainda, mas está em mente, sim, novos locais para restaurantes populares e voltar às cozinhas o quanto antes. O ministro já se mostrou extremamente amável e receptível ao nosso pleito. E o senador veneziano, então, nem se fala, né? É algo que marcou muito sua gestão. A reabertura do restaurante foi um sucesso. E aqui deixo parabéns a toda a equipe, comandada por Rondinelli, porque eles merecem os parabéns, que eles lutaram muito e a felicidade que eles estão por poder realmente servir a população é visível. Eu fico abismada quando, do vigilante ao coordenador, eles sabem detalhes de todo o trajeto que eles fizeram, desde o início da reconstrução da reforma, enfim, para a reabertura, até agora. Toda vez, hoje vou ter uma reunião com ele, que eu disse, Rondinelli, vamos ver se seus cálculos estão certos, né? Porque, obviamente, a gente mexe muito com finanças. Eu preciso ver se o que a gente estipulou bate com a realidade. Porque para a gente conseguir mais cozinhas, mais restaurantes, a gente também tem que se precaver quanto à dotação orçamentária, para a gente não ser extremamente irresponsável e abrir algo que depois vá fechar. Então, eu vou ter uma reunião com ele hoje para justamente ver como é que foi a primeira semana, estipular o mês e assim a gente apaziguar o coração de muita gente da Finanças, das nossas SEMAS e da Secretaria de Finanças. Quanto a isso, se Deus quiser, a gente consegue um valor aquém do esperado e a gente não traz monetariamente, muitos gastos para a prefeitura, porque o restaurante é mantido pela prefeitura. Ainda não existe aporte nacional, federal, não tem 100% ainda. Município, não? 100% município. Então, por causa disso, a gente tem um pouco de receio de já sair espalhando, vamos fazer mais cozinhas e tal, porque a gente tem que ter esse cuidado de saber, vamos abrir a próxima, maravilha. Agora que a gente tem Brasília como um parceiro, como é que vamos fazer e vamos abrir uma programação para que ninguém seja extremamente injustiçado e eu também não seja a pessoa que vá falar um bairro, que a gente, por exemplo, tem diversos bairros que têm necessidades, mas o prefeito tem uma ciência maior e eu vou conversar com ele para ver qual é a necessidade real de cada localidade para a gente poder trazer esse benefício, se Deus quiser, para vários locais de Campina Grande. São muitos os programas, né, doutora Pana? São quase 50 serviços, programas, enfim, são quase 50. Quase 50? Quase 50. São 31 unidades que nós temos. Então, você para pensar... Quais são aí os principais? Os principais que nós temos, vamos lá. Nós temos 4 Casas da Esperança. Nós temos o Centro-Dia, que justamente envolve toda a população com deficiência. Casa da Esperança, quem é que... Casa da Esperança são 4. A1, a gente acolhe meninos dos 7 aos 18 anos. A2, meninas dos 7 aos 18 anos. A3, a gente fica com os bebês até os 6 anos. E A4 são grupos de irmãos, que a gente almeja não separá-los.
Então, a 4 realmente é mais voltada para os irmãos do grupo familiar. São 4, são gerenciados pela Gerência da Criança e Adolescente, que é muito ativa. O nosso advogado, inclusive, a gente deixou um advogado exclusivo para questões de criança e adolescente. Ele tem doutorado na área, é muito parceiro do MP. Eu já disse a ele, olha, qualquer questão quanto a isso, por favor, venha solucionar. Ele disse, Pamela, a gente está precisando de um carro com 7 lugares. Eu disse, não seja por isso. Vamos lá ver com o gerente de transportes como é que a gente consegue, dentre os carros alugados, providenciar o carro necessário para as 2 casas, por exemplo, porque tem as cadeirinhas de crianças, que tem crianças, tanto na casa 3, crianças assim, que eu digo, realmente bebês, tanto na casa 3, que é dos 0 aos 6 anos, quanto os grupos familiares na casa 4 também tem. Então, a gente foi ontem, não foi? Que a gente tirou uma foto. São crianças que não têm família? Não necessariamente, não necessariamente. Pode ser ou a mãe e o pai está passando por alguma dificuldade, ou o conselho tutelar faz a busca ativa, nota que, por exemplo, o pai ou a mãe tem casos de abuso, ou, enfim... Dentro da própria família, né? Enfim, são várias questões muito peculiares de cada família, ou que, por exemplo, para o bem da criança, a gente precisa separar por um momento até que tudo volte à normalidade para que a criança seja salvaguardada. Entendeu? Então, é um trabalho, como eu disse, junto com os conselhos tutelares, a gente fez uma reunião com eles. Eu disse, como é a relação de vocês com o pessoal da casa? Aí eles disseram, isso. Eu disse, vamos fazer assim, para ficar melhor, para não ficar de intermediário? Vamos pegar um auditório. Quarta-feira vai ser a reunião, né? Inclusive, quarta, dia 30. Vou botar os conselheiros tutelares e vou botar os coordenadores, tanto das Casas da Esperança, quanto da Casa de Acolhimento Irmãs do Leite de Porto, que muitas vezes o que acontece? Às vezes é um pai que praticou alguma violência contra a mãe. Então, você não vai separar as crianças da mãe. A mãe não tem nada a ver com isso. Então, eles precisam de locais para levar a mãe e os filhos. Muitas vezes, eles acham esse local, lá no Zuleide de Porto. Não necessariamente o Zuleide de Porto é para isso. Como eu disse, é para pessoas em situação de rua. Mas como é que a gente vai poder guardar essa família, realmente protegê-la? Vai para lá. Eu disse, olha, vamos fazer assim, para eu não ficar de pombo-correio. Vamos botar vocês de um lado, o pessoal das casas do outro, e a cada pauta, ponto 1 da pauta, sei lá, acolhimento. Aí vocês vão falar, o pessoal da casa vai falar. Vai ter um argumento, um contra-argumento. E eu acho que a gente só consegue entrar em um equilíbrio se a gente botar exatamente isso. Porque não adianta você falar, Pamela, isso. Eu não estou vivenciando isso. Eu, como secretária, acabo escutando de vários lados. E eu não vou chegar e instituir algo que eu não estou vivenciando na ponta. Então, por causa disso, eu disse, vamos fazer essa reunião, vocês façam uma pauta, eu vou estar lá como o quê? Mediadora. Vou estar vai estar Rose, que é a nossa gerente da criança e adolescente, vai estar Paulo Neto, que é nosso advogado, entendeu? Justamente dessas causas, e a gente vai entrar em consenso. Vai durar 2 horas, 3 horas, não sei quanto tempo vai durar. Mas a gente vai sentar e vai entrar em um denominador comum. Porque você não está pró-conselho. Eu não quero saber quem você serve, quem é seu... enfim, quem você é ligado. Não quero saber. Até, mesma coisa o pessoal da casa. Eu disse, eu sei que muita gente é indicado, eu tenho ciência disso, eu não sou hipócrita de dizer que não tenho, eu não sei quem você é, mas eu quero solucionar. Vocês estão aqui servindo para as crianças, você não está aqui servindo A, B ou C, você não está servindo em prol de Pamela, em prol do prefeito Bruno, não. A gente vai chegar, nossas diferenças vão ter que ser minimizadas. E a gente tem que entrar em algum tipo de equilíbrio para que a gente forme algum tipo de padrão, seja na acolhida, seja na volta, no assistente social, no psicólogo. E assim, essa ideia foi muito bem recebida por eles. Porque eles, por que parece, eles disseram, a gente nunca fez isso. Eu disse, como assim vocês nunca fizeram isso? Isso é tão... Às vezes as pessoas vêm dizendo assim, Pamela, a gente nunca fez isso, parabéns e tal. Eu digo, pessoal, tem umas coisas tão básicas,
que eu não entendo por que não foram feitos antes. É o quê? Medo de briga? Não tem problema não. Ninguém vai brigar não. A gente está em prol de um fim comum. E o único objetivo, né? Você está entendendo, Joãozito? Então, assim, eu sou muito direta e eu tento ser direta justamente para poder não perder meu tempo, não perder seu tempo, não perder o tempo de ninguém. Dizer eu posso, que eu não posso. E já começa até a reunião dizendo isso. Tive a oportunidade de conversar com alguns vereadores, foi da mesma forma. Primeiro eu pergunto, como você vê as SEMAS, em que a gente pode melhorar? São duas perguntas que são básicas para qualquer vereador, de situação ou oposição, porque até os de oposição, quem quiser ir lá nas SEMAS para conversar comigo algum ponto, Pamela, não estou gostando da situação, sei lá, dos imigrantes venezuelanos que estão aqui, a gente precisa ver com mais carinho. Vamos, vereador, eu faço questão de ver essa questão. Eu faço questão de estar presente nesse assunto, porque se você vê isso, é porque a gente está precisando melhorar. É verdade. Inclusive, a SEMAS está dando um cuidado muito importante aos migrantes venezuelanos. Né? Eu conversei com a coordenadora Thaís, que nós temos o selo Unicef de cidade, que é muito positiva para as crianças, muito positiva para os bebês. É um assunto, inclusive, bastante extenso, que deve ser visto, mas eu conversei com ela porque ela é uma das, como se fosse embaixadora, vamos dizer assim, conselheiras. E ela estava conversando sobre isso, a gente vai aprofundar a questão em uma reunião, mas ela já me deu um feedback, por exemplo, ontem, 2 nigerianos foram lá buscar acolhimento. Eles estão hoje lá na casa de acolhimento em Manzulê de Porto. Mas, para você ver, não é só venezuelano. Não é. A gente não pode falar só os venezuelanos, que a maioria, por exemplo, ela me ensinando, né? Porque eu estou lá para aprender, ela me ensinando. A gente não pode chamar apenas os Araus, que é uma etnia venezuelana. Não. A gente abraça todos os imigrantes. E um exemplo foi hoje ela dizendo 2 nigerianos foram lá. Muito bem, portanto, a jovem secretária Pamela Vital do Rego, secretária da Assistência Social, vocês podem observar, né, o quanto ela é antenada, né, enquanto ela está disposta a fazer esse grande trabalho pelos menos favorecidos aqui de Campina Grande. Campina Grande é uma cidade que, a exemplo de outros grandes centros, né, sofre com alguns problemas nessa área social, pessoas que não têm uma moradia, pessoas que vivem em situação de rua. Existem muitos programas na prefeitura e Pamela está aí ao lado e junto com o prefeito Bruno Cunha Lima, com toda a equipe, para, acima de tudo, trazer soluções, né, e tentar melhorar, né, dar mais dignidade de vida a seres humanos, né, que, João Capim, infelizmente a gente observa aí mendigando, né, no meio da rua, por um almoço, por um jantar, por um pão, enfim. Não é só questão de Campina, isso é questão mundial, mas a gente se refere a Campina Grande e Pamela chegou já também para fazer um grande trabalho à frente da secretaria com toda essa equipe. A Campina já é horário de comercial, já. A gente vai para o intervalo comercial. Na volta a gente vai trazer um tema aqui, gente, ó. O governo federal mandou recursos para as prefeituras pagarem o piso da enfermagem. Só, João Capim, aqui em Campina Grande, dos profissionais da saúde, quase 800 vão ficar sem receber esse piso, e o secretário executivo da saúde, Emanuel Souza, vai explicar daqui a pouco. Alguns vão receber, outros não, e vai explicar já aqui no programa. 14 municípios, João Capim, vamos fazer aquele convite, Tiago Monteiro, né, para os artistas de Pocinhos, porque essa reunião já é amanhã, viu? Sexta-feira. Atenção, artistas de Pocinhos, reunião sobre Paulo Gustavo, aí o projeto, Paulo Gustavo e Tiago Monteiro, secretário de Cultura de Pocinhos, convida todo mundo aí. Paulo, passando aqui para fazer um convite muito especial aos artistas da terra, você que é músico, você que é dançarino, você que é poeta, escritor, pintor, artesão, para estar no próximo dia 25, sexta-feira, lá na Câmara Municipal de Vereadores, às 19 horas, onde iremos fazer o lançamento dos editais da Lei Paulo Gustavo, né? Pocinhos vai receber cerca de 193 mil, que será distribuído para os artistas, e lá neste dia vamos tirar todas as dúvidas e explicar cada edital para que todos participem e possam ser beneficiados com essa lei.
Então, próximo dia 25, sexta-feira, às 19 horas, esperamos vocês lá na Câmara Municipal de Vereadores de Pocinhos. E está feito o convite, né? Eu queria aqui expressar meus sentimentos à família Sula, né? Lá em Pocinhos, que era muito conhecida, essa família. Faleceu o seu Geraldo Sula, já tinha aqui, né? Comunicado agora há pouco, muito conhecido lá em Pocinhos, estava internado, estava adoentado, irmão do saudoso Inácio de Sula. Então a família Sula aí de Pocinhos, meus sentimentos, que Geraldo descanse em paz. João Capim era um cara para frente, onde chegava era muito animado, né? Infelizmente doença, né? Portanto, Pocinhos perde aí mais um de seus filhos, Geraldo de Sula, né? É assim que ele era, né, conhecido, né, lá em Pocinhos. 14 municípios, o porta-voz das comunidades, a gente registra com pesar, né, a morte de Geraldo de Sula, mas a gente já comemora, né, assim que é a vida, o dom da vida de dois amigos, pessoas muito conhecidas, José de Arimatea Rocha, todo mundo conhece, o empresário José de Arimatea Rocha, da construtora Rocha, e também Carlinhos Rocha, são dois irmãos de Agapim, eles estão aniversariando no mesmo dia, eram primos, né, do saudoso Assis Costa, família Rocha Cavalcante, que é muito grande, aqui na região de Pustinanã, Campina Grande, né, Pocinhos, inclusive Cristina Rocha, prima, né, nos mandou aqui também a lembrança, então hoje é aniversário do empresário Arimatea Rocha e Carlinhos Rocha, do grupo Rocha Cavalcante, do Plano Digna, do Crematório, do Campo Santo Parque da Paz, principalmente da construtora Rocha, né? Então, empresário que começou, né, João Capim, como pedreiro, né? Nasceu lá em Genipapo, né? E conquistou aí o sucesso com muito trabalho. Então, ao empresário Arimatea Rocha, que eu tenho o prazer de conhecê-lo, ele é pai de Renato Rocha e de João Pedro, que são filhos de Lindalva, né, do Digna, Lindalva de Pocinhos. Então, para os dois, recebem os cumprimentos de todos os familiares, todos os amigos, Arimatea Rocha e Carlinhos Rocha. Tem muitas obras, né, em Campina, na Paraíba, pela construtora Rocha, desses grandes empresários. Então, em nome de Cristina Rocha, que nos repassou aqui a informação, meu filho, né, também de Milo, já tinha lembrado, pai, hoje é aniversário de Arimatea Rocha. Então, parabéns aí ao grande Arimatea Rocha, que nasceu ali em Genipapo. Olha, gente, tem um tema aí muito, muito complicado, essa questão do piso da enfermagem. O governo mandou um dinheiro, só que não dá para pagar todo mundo, né? A Secretaria de Saúde de Campina Grande recebeu hoje, na verdade foi ontem, os recursos de complementação financeira para pagamento do piso salarial da enfermagem. Contudo, os recursos enviados apresentam um déficit de 3,5 milhões com relação ao que é necessário para realizar o pagamento integral a todos os servidores. Isso porque o Ministério da Saúde restringiu o pagamento de praticamente 1/3 dos profissionais da cidade. A Secretaria de Saúde de Campina Grande realizou um amplo levantamento de todos os servidores aptos a receber os pagamentos, incluindo a administração pública municipal, as entidades filantrópicas e a rede privada. Os dados foram inseridos na plataforma InvestSUS e uma conta bancária foi aberta especialmente para o recebimento de verbas. No total, foram cadastrados 2.361 profissionais, entre enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem, só aqui de Campina Grande. Contudo, após a avaliação do Ministério da Saúde, o pagamento foi negado para 772 profissionais. A justificativa para a restrição são: não possuir cadastro de um Conselho Federal de Enfermagem, já receber valor compatível com o piso, exercer carga horária incompatível e possuir mais de 2 vínculos públicos. Em razão disso, o município de Campina Grande deixou de receber R$3.500.000 necessário para a complementação financeira de toda a categoria. A Prefeitura recebeu R$10.832.000, quando seriam necessários mais de 14 milhões. Esses valores são correspondentes aos meses de maio, junho, julho e agosto de 2023. E Emanuel Souza, secretário executivo da Secretaria de Saúde de Campina Grande, vai falar sobre esse tema aqui no Caturité, nos municípios, dá as explicações. Vamos ouvir, Emanuel. Entrevista com Emanuel Souza, secretário executivo de Saúde de Campina Grande, contador, né, toda
todo o envolvimento com a questão de gestão de custos relacionada à Secretaria de Saúde, e aí vem essa questão do piso salarial da enfermagem com todos os imbricamentos que estão presentes. Há uma diferença entre o que o Ministério da Saúde enviou de recurso e o que é necessário para que seja pago. Por que se deu essa diferença? Bom, existe sim uma diferença. Já é a segunda tentativa que os municípios estão tendo com o Ministério da Saúde para chegar na equação correta, para que todas essas diferenças para se chegar entre o salário recebido e o piso estabelecido, precisam os municípios encontrarem respaldo do Ministério da Saúde para cumprir essa determinação. E essa diferença, a preço de Campina Grande hoje, ela está superando os 3 milhões de reais, visto que a expectativa para se cumprir esse piso hoje seria de 14 milhões, pouco mais de 14 milhões, né? Isso com valores retroativos ao mês de maio, e o município recebeu cerca de 10 milhões e 800, o que é insuficiente para fazer com que essa conta feche. O Ministério da Saúde restringiu o pagamento de quase 1/3 dos profissionais. Por que isso acontece? Essa restrição do Ministério da Saúde, ela foi atribuída a várias questões, entre elas as mais impactantes, onde estão os maiores volumes de profissionais cerceados desse direito, diz respeito à questão da filiação ao COREM, ao COFEM. Então, o sistema da entidade de classe precisa apresentar os motivos a esses profissionais que levaram eles a terem essa condição citada. Houve também a questão de múltiplos vínculos, né, entre órgãos do setor público. Houve também extrapolamento de horas trabalhadas, né? Então todos os dados foram cruzados. É uma coisa importante até da gente citar, porque esse fato mostra de que forma a tecnologia também está agindo a benefício dos órgãos públicos, porque o CPF hoje ele é cruzado em vários tipos de informações. Então esse fato de você ter o direito cerceado por estar em múltiplos vínculos públicos é justamente por isso. Ele cruza o CPF do profissional que está vinculado ao município de Campina Grande com o profissional que está aqui no município vizinho, e ele sabe que juntando as duas rendas ele pode ultrapassar o piso. Então isso aí já foi um motivo para ter sido lhe tirado desse direito através do que foi solicitado pelo município de Campina Grande, e obviamente isso se estende a outros municípios também. O município tem agora 30 dias, né, para efetuar esses pagamentos, e aí todos os municípios estão enfrentando esse problema, esse dilema, na verdade, né? Como é que Campina Grande vai agir, está em contato com outros entes, sabendo que o pagamento é justo à classe, à categoria? Campina Grande, a partir de hoje, aliás, não só Campina Grande, mas todos os municípios, têm 30 dias, né, por tempo regulamentar para executar o pagamento. Porém, esse pagamento não deve ser feito além daquilo que o município está recebendo com recursos da União. Então, desde já começaram as buscas por melhores informações, por maiores orientações, não só por parte do Ministério da Saúde, mas também dos órgãos que dão assistência aos municípios, né, as entidades municipalistas, para sabermos com certeza de que forma deveremos agir a partir de então. Sabemos que se tudo tivesse chegado a contento, a partir de hoje nós, dentro desses 30 dias, era o tempo que nos seria dado para preparar a suplementação orçamentária, para condicionar o orçamento para a gente ter condições de executar essa despesa, fazer os devidos lançamentos, empenhamento e pagar. Isso seria o caminho natural das coisas se os recursos estivessem aportados a contento. Como isso não aconteceu, e ainda nos cabe tirar uma série de dúvidas com relação a esses profissionais que o direito lhe foi cerceado, sabemos que esses 30 dias eles podem se estender por alguns dias a mais, dependendo da orientação que a gente receba nesses próximos dias, nessas próximas horas. Perfeito. Só mais uma questão. Esses valores são referentes a 4 meses, né? Maio, junho, julho e agosto, né? Então, retroativos. Se não houver também essa correção, isso quer dizer que nos próximos meses o município também vai ficar com esse déficit mês a mês, né? Já que nós tivemos esse déficit referente a esses 4 meses, nós vamos ter um déficit de quase 1 milhão nos próximos meses, né? Mês a mês. E esses valores se referem também a todos os funcionários, inclusive da rede privada conveniada ao SUS e da rede filantrópica. Uma dúvida de todos, com relação a funcionários contratados, o município vai pagar? Como é que é essa situação?
não houve qualquer distinção com relação à forma de contratação ou à forma de exercício do serviço público. Profissionais efetivos, profissionais contratados, todos eles estão na lista que foi repassada ao Ministério da Saúde e a nenhum foi lhe negado essa condição por questões contratuais ou questões de vínculo empregatício. Todos estão com o direito assegurado. Mas, aí eu volto a dizer, enquanto nós não tivermos uma resposta concreta e robusta sobre a forma que devemos conduzir esse pagamento e até que ponto nós devemos fazê-lo com o que nos foi chegado até o momento, né, saibam todos que o direito está assegurado, mas que poderemos precisar realmente desses 30 dias que nos foram dados para o tempo regulamentar ou, dependendo das orientações, até um pouco mais. Muito bem, portanto, Emanuel Souza, secretário executivo da Secretaria de Saúde, explicando essa questão do piso da enfermagem. Alguns vão receber, outros não. Ele deu aí todos os detalhes, né? Infelizmente, o governo federal cria os programas, né, João Capim, mas os recursos não chegam. É questão do Fundeb também, para pagar o piso do professor. O professor merece ganhar muito mais do que ganha atualmente. Os enfermeiros merecem ganhar muito bem, mas os municípios não têm de onde tirar os recursos. O governo federal é que precisa enviar esses recursos. E a gente espera que isso se resolva para que esses profissionais possam trabalhar dignamente como eles trabalham, mas também receberem salários dignos. 43 municípios, o porta-voz das comunidades. A gente vai aqui seguindo com o programa. João Capim, que a gente tem até aqui as informações policiais. Antes eu queria prestar minha solidariedade à minha amiga Josiane da Ótica Redenção. Foi muito tempo cliente aqui do programa. João Capim, Josiane comprou um carro Onix Chevrolet 2017 por R$67 mil. Ela comprou aqui em Campina Grande, numa loja, né? Que não vou citar o nome da loja por uma questão de ética, que o dono da loja não tem nada a ver. Isso foi antes de ontem, né? Hoje é quinta, foi terça-feira. Chegou em casa, final da tarde, aí de noite jantou, aí o namorado teve, vamos dar uma volta no carro, né? Para tu se adaptar com um carro automático. Ela deu umas voltas, João Capim, pelos bairros. Passou pela PB ali de Pocinho Cepa Montadas, arrodeou a cidade todinha, né? Chegando em casa, ela foi seguida por 3, né, elementos numa moto, que eles estavam esperando um carro que passasse para eles roubarem. Só que por azar, quem passou foi Josiane, né? No carro que ela tinha comprado. O carro continua desaparecido. A placa do carro é PDY 0E31, acho que é 0E31 ou E31, PDY, João Capim, com a placa ainda de Carpina, Pernambuco. Esse carro foi comprado terça-feira e foi roubado poucas horas depois de ela ter adquirido. R$67 mil ela pagou esse carro. Não deu tempo nem fazer o seguro. Ela está indignada, né? Porque assim, segundo ela, a falta de interesse, né, das autoridades de tentar encontrar o carro dela. Ela é que está correndo atrás de imagens, né? Esse carro pode estar sendo utilizado por assaltantes aí na região do Cariri. E, às vezes eles roubam esse carro para praticar assaltos. É um carro cinza escuro, Chevrolet Onix. Se você vê esse carro por aí, é evidente que ele já deve ter mudado, né, a placa, né, que eles não são babaca, deve estar usando uma placa fria. Mas é um Chevrolet Onix cinza escuro, né, 2017, de Josiane, da Ótica Redenção, né, lá de Pocinhos. Ela ia chegando em casa com o namorado, quando os bandidos se aproximaram numa moto 3. Colocaram a arma, mandaram se deitar no chão, agrediram, né, uma humilhação, e levaram o carro dela. Ela mora na rua João Porto, bairro do Mercado, na rua da Piscina de Gilza, todo mundo conhece aí, né, em Pocinhos. E ela diz que a maior indignação dela é porque, segundo ela, não está havendo interesse por parte das autoridades de encontrar o carro dela. Ela quem está procurando filmagens. Se alguém tiver filme, né, JP, às vezes tem imagem né, do carro passando pelas ruas de Pocinhos, que entregue a ela, né, para repassar, né, para a polícia. Está buscando mais informações. Ela está indignada, viu? Porque o cidadão paga seus impostos, tem um carro roubado, é humilhado, um assalto,
poucas horas trabalha, né? Trabalha para comprar um carro, aí os caras levam, né? Era o sonho dela ter um carro, né, mais moderno, um carro automático, trabalhou para isso, os caras chegam e levam, né, na cara de pau. Eram 3 caras jovens, e segundo ela, João Capim, se depender da polícia, né, ela não vai recuperar nunca, né? Ela pede que a população possa ajudar. Palavras delas aqui, ó. Com a polícia, não vou conseguir recuperar meu carro, estamos abandonados, disse Josi da Ótica Redenção. E as pessoas puderem colaborar, se tiverem pista desse carro, né? Não passem trote, né? Porque o pior são os trotes. Então, se tiver alguma pista, aí pessoal de Solidade, Olivedos, aqui no Brejo, né? Se vocês verem um carro assim com essas características, elementos, né? Informe a polícia, né? Pelo 190 ou a Polícia Rodoviária Federal. Ela já deve ter registrado queixa, claro, né? Já deve estar aí nos registros, né, da polícia. E houve uma tentativa de assassinato agora, João Capim, lá no Presidente Médici. 2 bandidos tentaram matar o vigilante. Foi uma troca de tiros, né? O vigilante foi baleado nessa região estomacal, no intestino, foi socorrido para o SAMU e os suspeitos já foram capturados, viu? A polícia já prendeu, né, os suspeitos dessa tentativa de matarem o vigilante lá no Presidente Médici, né? Bandidos, né? O cara é vigilante, tentaram matar o rapaz, que foi socorrido pelo SAMU, foi levado para o trauma, a gente ainda não tem o estado de saúde dele, torcer para que ele se recupere, mas já tem informações de que a polícia, segundo Marcos Aurélio, repórter, já prendeu alguns suspeitos. Lá em Remígio, foi identificado, né, o elemento que estava com a arma, ameaçando as pessoas, entrou na UBS, entrou no estabelecimento comercial. A polícia foi prender ele, meteu bala no carro da polícia, houve troca de tiro. A tenente Catiúcia, no Capim, quase morre. Ela estava na porta, né, da frente, quando um dos tiros atingiu, né, o vidro lateral, quase atinge a tenente Catiúsca, né, que graças a Deus não foi atingida, mas houve uma troca de tiros e o elemento acabou sendo morto, né, pela polícia na troca de tiros. Cícero Lima Felipe, de 49 anos, estava de posse de um revólver e por pouco não tirou a vida da oficial em serviço Catiane. O fato ocorreu na rua Joaquim Cavalcante de Moraes. Isso foi hoje, 11 da manhã, em pleno centro da cidade de Remígio, próximo à prefeitura. Então são essas notícias policiais que a gente traz para vocês agora aqui, também como informação. Meu Capim José mandou aqui um áudio, eu não sei se dá para colocar no ar, deixa eu ver se dá para colocar aqui no ar, Capim. O Biratão, boa tarde, meu amigo. Eu cheguei agora do serviço e encontrei uma notícia boa e uma ruim. Nota de falecimento do meu amigo Geraldo de Sula. Geraldo de Sula era um companheiro de sueca que nós jogávamos, mas ele gostava muito de jogar comigo. As nossas naturezas se davam muito bem. Quando ele ia chegando na banca, ele dizia, meu amigo, entendesse? Eu sinto muito, a família de seu Sula aceite meus sentimentos. E, pelo outro lado, parabenizar 2 amigos meus, apesar de serem 2 empresários ricos, mas se falar José Evandro, todos 2 me conhecem, são filhos daqui, a família daqui, eles são filhos de Odília Rocha, daqui do vizinho a mim, a família Rocha, Dona Odília, irmã de Zé Rocha da Farinha, entendeu? E são meus amigos Carlinhos, Carlos Rocha e Arimatés, são meus amigos. Parabéns para eles também, viu? Obrigado, meu amigo. Pois é, José Evandro Guimarães aqui encerrando o programa com a notícia triste, né, que a gente já divulgou, a morte de Geraldo de Sula, e a notícia boa aí, o aniversário, né, dos nossos amigos Arimaté e Carlinhos Rocha. Que Deus nos abençoe. Oi? Sim, hoje também é aniversário, né? Queria parabenizar a Dona Maria do Carmo, esposa de Vital Costa. Barça está de luto, né? Com a morte de seu Agimiro, mas Vital Costa, que era muito amigo de Agimiro, triste pela morte de Agimiro, mas feliz pelo aniversário de Dona Maria do Carmo, esposa do meu amigo Vital Costa, a mãe de Vadeilson Costa. E tem uma lâmpada queimada na rua Santo Antônio, né, João Capim? 385, próxima à igreja. Vou mandar aqui para Renan Loureiro. Até amanhã.